Glória divina e trina ternura. Glória a Deus que a todos nos cura. Bem, o Papa diria agora, buonasera. Buonasera quer dizer, é mais do que boa tarde. Já é quando está escurecendo, né? Se diz buonasera. Bem, vocês sabem que também Lula, quando foi recebido pelo Papa, o Papa disse para ele, buonasera. E Lula se atrapalhou um pouco, né? Levou um tombo lá naqueles salões do Vaticano. E o Papa diz, levanta, pois é, santidade. É buonasera sim, a cera está boa, muito escorregadia. Bem, iniciamos com esta piadinha. Com muita alegria, nós damos continuidade. Estamos no número 10, talvez já é 12, mas das nossas aulas de teologia. Bem, meus queridos, muitos pensam teologia, livrões de teologia, especulações. Nós, meus queridos, a nossa teologia é baseada na vida de Jesus. Cristocentrismo, dizem os teólogos. O Cristo é o centro. O Cristo depois nos revela o Pai. A maior revelação nos revela o Pai. E com o Espírito Santo, o Pai e o Espírito Santo, o Filho, Jesus e o Pai, nos enviam o Espírito Santo. Vamos então fazer uma oração ao Espírito Santo. Os irmãozinhos podem vir aqui também, a Lisângela está representando as filhas de Maria, porque em certo momento são filhos de São José, com essa história. Bem, nós com muita alegria iniciamos então esta décima aula. O nosso texto básico é este, como Jesus no último lugar. Esta é a primeira edição, estou preparando a segunda edição e vocês irão receber este texto. Vocês estão vendo que na capa é Jesus que lava os pés. Poderíamos escolher Jesus no momento da ressurreição, Jesus pregando, Jesus curando, mas eu escolhi Jesus lavando os pés. É como Jesus no último lugar. Porque quem fazia o trabalho de lavar os pés era o último escravo. Existia o escravo que era bibliotecário, né? É o bibliotecário da nossa biblioteca razoável que nós temos, certo? E havia o bibliotecário. Havia no meio dos escravos alguns que eram intelectuais, os escravos que eram às vezes de famílias nobres que foram escravizados e eram tratados como humanidade, é claro. Mas quem lavava os pés não era bibliotecário, não era cozinheiro. Júnior também está aprendendo a cozinhar, né? Cozinheiro. Eram mestres de cozinha. Mas quem lavava os pés era o último dos últimos. Eis porque nós escolhemos, que aliás é um mosaico, é Jesus que está lavando os pés. Vamos então iniciar com a oração ao Espírito Santo. Hoje nós, depois de ter contemplado Jesus no seio de Maria, Jesus no coxo dos animais, em Belém, hoje nós vamos contemplar Jesus trabalhando de marceneiro. E é curioso, né, já estou antecipando, é curioso que na iconografia de Jesus tem todos os tipos. Jesus pequeno, Jesus fazendo os primeiros milagres, Jesus no Tabor, Jesus no cenáculo, Jesus no Calvário, mas nós não temos Jesus trabalhando de operário. É pequenininho, está lá com uma serrote, com São José, sempre São José, Sagrada Família. Poucas vezes nós temos Jesus
trabalhando na marcenaria. É curioso. Bem, eu me formei padre em 1965. E na minha diocese, depois do Concílio Ecumênico, foi criada a primeira paróquia dedicada, era Jesus Trabalhador. Coisa única, coisa... Não colocaram Jesus Operário, por causa que os comunistas, né, falavam do operário. Usaram outra palavra, trabalhador. Mas nós, padres novos, queríamos que fosse Jesus Operário, que é mais do que trabalhador. Todos trabalham, mas operário é aquele que trabalha às vezes numa indústria, às vezes mais explorado do que às vezes outras categorias. Bem, vamos fazer a nossa oração. Hoje vai ser muito interessante. Convida os teus familiares, alguns estão lá na cozinha comendo ainda, papeando, vendo, desliguem a televisão e vamos fazer a oração ao Espírito Santo. Podem pegar o vosso celular. 54, página 54. Pedimos as luzes do Espírito Santo. Helder pode fazer as primeiras duas linhas, nós depois fazemos as outras. Depois você faz a voz alta, baixa e vocês normalmente do médio. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai. Enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer. Que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Bem, nós temos uma oração especial, que é do nosso padroeiro. Ele já foi beatificado e proximamente vai ser canonizado, né? Carlos de Jesus. Vamos então proclamar esta oração bonita. Vocês podem procurar no celular na página 56, né? Meu Pai, Eu me abandono a ti, faze de mim o que quiseres, por tudo que fizeres de mim, eu te agradeço. Estou disposto a tudo, a
aceito tudo, contanto que a tua vontade seja feita em mim e em todas as tuas criaturas. Não desejo nada mais, meu Deus. Ponho minha alma entre tuas mãos e entrego a ti, meu Deus, com todo o ardor de meu coração, porque te amo e é para mim uma necessidade do amor dar-me e entregar-me em tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, porque tu és meu Pai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocamos também os 3 grandes arcanjos, vocês respondem todos, rogai por nós. São Gabriel com Maria, rogai por nós. São Rafael com Tobias, rogai por nós. E São Miguel esteja sempre em nossa companhia, rogai por nós. Vocês vão se acomodando e vocês também se acomodem no sofá, lá numa cadeira, mas sem dormir, procurem. É só 1 hora. Por sinal, eu faço aqui um apelo muito grande para que não apenas Eduardinho, ou Rodrigo, ou não sei quem faz, não é que seja perguntas, pode fazer uma consideração, pode dar a tua contribuição naquilo que nós apresentamos. Eu gostaria que tivesse uma participação maior. Temos aquela meia dúzia que reage, mas também de longe. Vocês lá de Brasília, sei que alguns estão trabalhando, mais tarde depois vão participando. Lá do Nordeste, os mais longínquos, tem até na Itália alguém que em vez de ir dormir está participando, porque agora lá na Itália já é 1h30, quase 2 horas. Bem, meus queridos, o nosso tema é como Jesus no último lugar. É o enfoque que nós damos à nossa teologia. Por quê? Porque existe uma obsessão para o primeiro lugar. Bem, eu li recentemente algo de interessante. Não sei se a Elisângela viu mas vocês gravem e também vocês, Júnior, transmitem a todos esta... Você sabe que no Brasil, os dois escritores mais conhecidos fora do Brasil são um certo Paulo Coelho, que imitou um pouco a viagem que eu fiz na Terra Santa. De Nazaré a Jerusalém também ele foi andando a pé nos mosteiros. Ele andou em tudo aquilo que eu mostrei, o Paulo Coelho. É um homem muito inteligente. E é interessante que se tornou famosíssimo. Seus escritos não são propriamente cristãos, mas também tem muitos valores cristãos. E Augusto Cury, que sabemos também tem uma liderança mundial, eu achei interessante. Eu li recentemente isso. Paulo Coelho, vendo esta liderança de Augusto Cury, ele diz, mas escuta, quanto você vendeu livros? Quem será que vendeu mais? O pessoal de ser em primeiro lugar na venda de livros. Eu não sei como é que... E Augusto Cury deu uma resposta. Não vou responder-te. Este é um sinal de doença do século, de querer ser em primeiro lugar. Olha, me dispense. Eu sou psiquiatra, sou médico, psicólogo, você é escritor, com todo o respeito, mas eu acho que a tua pergunta não merece uma resposta. Porque existe esta obsessão. Quem é que vendeu mais?
Não me interessa isso, sei quem é que vendeu mais. Eu não sei se é você, se sou eu, não me interessa o outro. É muito significativo esta resposta. E é uma resposta que denuncia uma espécie de câncer que tem. A nossa empresa é a primeira, nós aqui estamos no último lugar. Meu filho tirou o primeiro lugar. Vocês vejam, concorrência em todos os campos, no mercado, no esporte, em todos os campos. Primeiro lugar. É realmente uma obsessão. É porque o meu livro, quer dizer, a nossa teologia, é uma resposta. Você sabia que o Concílio Vaticano II diz assim: missão do cristão é perscrutar os sinais dos tempos. Quais são os sinais? É interpretá-los à luz do Evangelho. João 23 é o primeiro que descobriu isso. Devemos ouvir para onde o mundo está indo, ver as coisas que são válidas ou que não são válidas. Ver os sinais dos tempos. E o sinal dos tempos qual é que é? Todos querem o primeiro lugar. Né? Eu lembro que eu era seminarista, era na época em que a Rússia e a América se disputavam. Quem são os primeiros que irão lançar o Sputnik? Quem serão os primeiros que irão chegar na Lua? E é curioso, isso é curiosíssimo, que surgiu uma piada, uma anedota inventada. Era a época de Khrushchev e Kennedy. Vocês não tinham nem nascido, não sabem, mas vocês estão nos livros de história. Khrushchev, o grande chefe da Rússia, Kennedy, dos Estados Unidos. Eram os opostos, dois mundos diferentes. E apareceu esta, sendo que os americanos e os russos se disputavam sempre o primeiro lugar, apareceu que teve uma corrida entre Khrushchev e Kennedy, de bicicleta. Bem, Kennedy, mais novo, venceu, chegou primeiro, e veio o segundo, que era Khrushchev. E os jornais russos transmitiram uma grande notícia na Pravda, que era um jornal famoso de Moscou, e diz: teve a grande disputa entre Kennedy e Khrushchev. Graças a Deus, Khrushchev chegou em segundo lugar. Imaginando que havia muitos concorrentes. Khrushchev chegou em segundo lugar. O coitado Kennedy chegou penúltimo. Só tinha dois, né? Chegou penúltimo, quer dizer. É curioso. Então, eu acredito que Khrushchev e Kennedy são um símbolo desta corrida aos primeiros lugares. E nós vamos então ouvir, Júnior pode ler aqui para nós o texto, iremos lê-lo, já lemos, mas você procura na tua Bíblia, sublinha de vermelho, é o texto, que é o texto base que inspirou este livro, Como Jesus no Último Lugar. Nós já devemos sempre voltar a este texto. Leia um pouquinho. Cura de um doente, lição de humildade. Eu acho que pega logo direto quando ele diz: quando fores convidado. Quando fores convidado às bodas, não te sentes no primeiro lugar, pois pode ser que seja convidada outra pessoa de mais consideração do que tu. E vindo ao que te convidou, te diga: cede o lugar a este. Terias então a confusão de dever ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado,
vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, passa mais para cima. Então serás honrado na presença de todos os convivas. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Dizia igualmente ao que tinha o convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque por sua vez eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com o que te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bem, vamos dar continuidade então a este nosso curso, chamamos curso de teologia, mas são umas meditações sobre o Evangelho. É uma teologia encarnada, uma teologia que olha, coloca como centro Jesus. Bem, meus queridos, eu gostaria de chegar então agora ao terceiro quadro. Nós fizemos uma introdução à teologia. A nossa teologia se baseia numa revelação. Revelação o que é? É Deus que toma a iniciativa e tira o véu. A palavra revelar quer dizer tirar o véu. E a Bíblia Sagrada, o que é? É uma revelação de Deus, foi colocada no papel escrito. Antes era oral, mas para que ficasse, se perpetuasse, que às vezes o oral pode modificar, eis então que foi escrito. Aliás, nós sabemos que muitas tradições não foram escritas, foram passadas de geração em geração. E às vezes, nesta passagem, nesta tradição, às vezes há uma alteração. Bem, nós vamos então, meus queridos, passar ao terceiro quadro, que é o mistério do Rosário. Nós vimos a Anunciação. Jesus se tornou um embrião no seio de Maria, no último lugar. Bem, não é que seja o último lugar, mas para ser igual à humanidade, Jesus podia aparecer já com um corpo feito, podia aparecer com 20 anos, 30 anos, os milagres, podia acontecer, mas Deus, o Pai Eterno, no seu projeto, quis que o mistério da encarnação, que o Filho se encarnasse, se tornasse carne, com um processo normal, que é o processo no útero de uma mulher, 9 meses no seio de Maria, e depois aquele processo lento de crescimento. Bem, o segundo mistério que nós vimos é Jesus em Nazaré. Bem, nós não seguimos agora os mistérios, teria a visitação de Maria, mas não me interessa essa visitação de Maria e Isabel. Nos interessa Jesus no seio de Maria, Jesus em Belém, no coxo dos animais, no último lugar, Jesus em Belém, e hoje nós iniciamos estas meditações. Depois, Jesus na pregação. Jesus que prega e quer fazê-lo rei. Ainda está no último lugar, é claro. Quando, depois do primeiro milagre, nós sabemos que Pedro estava louco para dar uma entrevista. Imaginem, não é que havia jornalistas ou a TV Globo, não. Mas certamente havia os curiosos que queriam entender o que aconteceu. E Pedro, uma louca vontade de falar, de dar uma entrevista agora, chegou a minha vez. Coitado, Jesus disse, pega o barquinho e vamos.
E Pedro deve ter respondido, mas Jesus, não vai ser mal criado, o povo quer, eu acho que eu posso dar uma entrevista, se o senhor quer ir, o senhor vamos, eu vou dar uma entrevista. Né? Alguém me diz, o senhor está inventando? Não, eu penso que aconteceu isso, porque diz o texto que Jesus forçou Pedro e os apóstolos para sair daí, que era um lugar de vaidade, queriam ser nosso mestre, nosso chefe, fez um milagre. E assim, que quando Jesus fazia algum milagre extraordinário, muitas vezes depois se recolhia no deserto. Nem esperava elogios. Né? Bem, este então é o terceiro quadro. Aliás, é o quarto, a vida pública. Bem, o quinto quadro é todo o mistério da paixão. Jesus, que é crucificado fora da cidade, eram só os malfeitores, eram crucificados fora da cidade, quer dizer, eram como expulsos. E Jesus foi crucificado fora da cidade, no Calvário. Bem, e entramos agora no sexto. Quando os grandes, os líderes deixam este mundo, nós já falamos várias vezes, eles querem ser eternos, mandam construir uma pirâmide, os faraós faziam as pirâmides. Os romanos faziam os mausoléus, que eram grandes monumentos. Né? Em Roma existe um monumento enorme, de Castel Sant'Angelo agora chamam, mas era de um imperador Adriano. E faziam isso para serem eternos, que continuassem, não só, mas também os papas, os seus túmulos, planejavam assim monumentos, estátuas simbólicas, fé, esperança, caridade, várias. Bem, qual é o monumento que Jesus nos deixou? É fantástico a criatividade de Jesus. Ele nos deixou uma presença que é a Eucaristia, não é um monumento, não mandou nada disso, mas nos deixou a sua presença real na Eucaristia. E nós conservamos a Eucaristia nos sacrários. Nos primeiros séculos não havia nem igreja, não podia. Hoje nós temos em todas as igrejas uma luzinha vermelha. Viu, Sabrina? Quando vai na igreja você vê uma luzinha vermelha. Lá Jesus está presente. Nas igrejas evangélicas a gente vai lá, não tem, já é claro que não tem a presença eucarística. Eles não guardam a Eucaristia. Nós achamos que foi o maior presente que Jesus nos deu, vamos guardar. E esta Eucaristia que nós guardamos depois é levada aos doentes em casos especiais. Bem, 6 vezes Jesus está no último lugar. E aqui está. Vocês estão vendo 6 vezes. Enfim, o último é o primeiro. Ele virá julgar os vivos e os mortos. Ele sempre no último lugar. Quem se humilha será exaltado. Bem, feita esta síntese, nós vamos entrar agora. Ou não, deixamos a Elisângela ler para nós. Vem cá, Elisângela. Pegamos o Evangelho de Mateus. Helder vai te dizer o capítulo 2 e os versículos, né, quando Jesus iniciou a sua grande missão, 18 anos em Nazaré. Pode dizer o versículo, Júnior, você que já leu uma vez. Lucas capítulo 2, procurem. Isso. O capítulo 1 e o capítulo 2 de São Lucas são chamados o Evangelho da Infância. Isso. Então, Elisângela, você pode ler aqui?
este texto que é dizer que o Evangelho foi escrito de uma maneira bem especial. Você sabe como é que foi escrito o Evangelho? Primeiro, foi começado por aquilo que é o final, morte e ressurreição. Então quem escreveu a morte e ressurreição. Depois a vida pública. Em terceiro lugar, a infância de Jesus. Não é que começaram a escrever a infância. Por sinal, quem fala da infância de Jesus é só São Lucas e São Mateus. Marcos e João não falam da infância de Jesus, já apresentam Jesus na vida pública com 30 anos. E é curioso que entre 12 e 30 anos não tem uma linha, não tem nenhum relato, não tem nenhum capítulo, nenhum versículo, nada, silêncio total. Porque hoje, e ainda nas próximas terças-feiras, vamos desvendar este mistério extraordinário. Por que de Jesus só temos os 3 anos da vida pública, 2 anos e meio, e quase todos os evangelhos é sobre isso, os 2 anos e meio, e Lucas e Mateus têm 2 capítulos no início, entre o nascimento e 12 anos. Entre 12 e 18 é um vácuo, não tem nada. Nem uma palavra, nenhuma relação. Mas por que? Este é um mistério que nós iremos desvendar. Vamos ler então Jesus aos 12 anos, porque termina e não conta nada depois dos 12 anos. Pode ler. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem, pensando que estivesse na caravana. Andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o encontraram. Voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele dissera. Desceu então com eles para Nazaré e eram-lhe submissos. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus queridos, nós lemos este versículo final e ele crescia em sabedoria e em estatura. E o que é interessante é que Maria também não entendia bem este mistério. Em primeiro lugar, ele fugiu de casa. E quando Nossa Senhora e José, angustiado, o reencontram, chamam a atenção, mas puxa, por que você fez isso? E Jesus parece até mal criado. O que Jesus disse? Jesus deu aquela resposta: não sabias que devo ocupar-me das coisas do Pai? Está aí. Tem coisas que nós não conseguimos entender. E nem Nossa Senhora entendeu. 2 vezes no Evangelho de São Lucas diz, e ela não entendeu. Mas guardou, diz um dia ou outro, vou entender. Tem algum mistério, mas eu sei que mais tarde iremos entender. Bem, meus queridos, eu gostaria, apresentei aqui no quadro, dá para ver, né? Eu apresentei estes 3 itens que são básicos de uma teologia
de uma teologia vivencial, uma teologia encarnada. Eu faço um paralelo entre os valores do mundo e os valores do Evangelho. Os valores que o mundo nos apresenta e o que Jesus em Nazaré nos diz. Primeiro, o mundo. Qual é, hoje podemos dizer, quase uma obsessão? Já falei no início. Primeiro lugar, a nossa empresa, modestamente, é a melhor. A nossa empresa é a melhor. Talvez não seja a maior, mas é a melhor. O marketing é inacreditável. Segundo, o que nós estamos sentindo sempre, nos sinais dos tempos já teve isso, mas agora por causa dos meios de comunicação, são os meios de comunicação que criaram este Deus, o marketing, a propaganda. É a insaciabilidade, é um câncer, isso é uma doença. O que é a insaciabilidade? Nós já vimos que a insaciabilidade sempre existiu, é o quarto grau desta escada. Nós precisamos do essencial, daquilo que é útil, do supérfluo. O sorvetinho, um cornetinho não faz mal, mas é supérfluo em si, né? Mas se a gente continua com o supérfluo, mais o supérfluo, mais o supérfluo, a gente chega ao insaciável. E quando chega ao insaciável, não tem outra. Aí cai. E que chega é o suicida. A pessoa se autodestrói. Se nós pensarmos no campo, por exemplo, da sexualidade, nós chegamos a um ponto, parece que as pessoas estão todos tarados. O que nós estamos ouvindo, não há um controle destes impulsos sexuais. Aliás, não só favorecer e fazer de tudo para que seja insaciável, né? E chega ao suicida. A pessoa se autodestrói. A comida, a gula, a preguiça, o orgulho. O orgulho. Este dos todos é o pior. A insaciabilidade. Né? Lembra Hitler, que tinha os seus SS? O nosso Deus é Hitler. Os braçaletes de ouro. Bem, meus irmãos, eu apresentei isso, que é como um câncer que nos devora. Bem, eu sempre falo da pizza. A pizza quem inventou são os italianos passando fome lá em Nova York, em Chicago. Porque os italianos, somos nós que inventamos a pizza. A palavra pizza é italiana, mas esses coitados migrantes não tinham comida, pegaram um punhado de farinha, 2 tomates, assim, fizeram a primeira pizza. Mas depois ficaram ricos, colocaram um pouco de queijo, um pouco de salame, salsicha, e começaram a acrescentar um monte de coisas. O brasileiro, que é muito criativo, chegou a pizza no Brasil, meu Deus, aí foi aquela festa. E não é só todas estas, entram um monte de outros, agora tem a pizza doce, não sei o que é. O que mais? De sorvete. Sorvete, quer dizer, não é mais uma pizza, é uma parafernália de coisa. Mas eu digo isso porque a insaciabilidade certamente um dos piores cânceres que nós temos. E nós devemos educar, aí entra todo o campo da educação, todo o campo da educação. Como precisa realmente os pais educar a sobriedade. Bem, o terceiro, este outro terceiro
Deus. Em primeiro lugar, e portanto, os trabalhos mais humildes, os trabalhos braçais, né? Os trabalhos mais humildes são rejeitados. Meu filho, trabalhando lá na prefeitura, no lixo, trabalhando no lixo, tem civil. Então, por sinal, eu descobri quando estava em Curitiba que as empresas que mais faturavam, umas empresas que faturavam, eram os desentupidores de esgoto. Quem é que vai fazer esse trabalho? Então, a empresa assume, e tem que pagar, tem que cobrar caro. Porque aguentar aquele perfuminho francês também, fazendo esses trabalhos mais humildes, né? Bem, meus queridos, tem alguém que quer acrescentar alguma coisa? Também vocês? Vocês podem, o Júnior tem alguma coisa para acrescentar depois. A estes 3 apelos do mundo, nós temos 3 respostas. Ao marketing, nós temos uma resposta. O último lugar. Não é para desvalorizar o que nós somos, mas vamos tomar o último lugar. Lemos agora no Evangelho. E Nazaré é realmente, entre todos os 7 itens que nós iremos analisar na vida de Jesus, certamente Nazaré é a única cidade esquecida, não é lembrada no Antigo Testamento, nenhuma vez. A profissão também, marceneiro, é um punhado de casa que era Nazaré. Hoje Nazaré é uma cidadezinha considerável da Galileia, mas naquele tempo era insignificante. Último lugar, é isso que nós já aprofundamos e iremos aprofundar cada vez mais. Vivenciar isso. Segundo, já falamos desta insaciabilidade, nós devemos, em todas as famílias, aliás, não é só nas famílias, é em toda a sociedade, em toda a nação, voltar à sobriedade. Nós criamos uma sociedade proibitiva, cada vez mais proibitiva. Como será o futuro? Aí que está. Se não entrarmos na sobriedade, iremos nos destruir. Justamente por causa que a insaciabilidade nos leva ao suicídio. Suicídio, vocês entendem, no sentido que a pessoa se autodestrói. E o terceiro, este é um tema muito importante. Os trabalhos mais humildes. Quem é que faz os trabalhos mais humildes? Gradualmente nós temos que assumir, porque domésticas não se encontram mais. Não porque não queiram trabalhar, é porque também elas vão procurar outros serviços. Eu sei que um tempo no Paraná precisavam 7.000 pedreiros, não se encontravam, serventes pedreiros não se encontravam. São trabalhos braçais, é uma desvalorização desses trabalhos. Precisa revalorizar estes trabalhos. Bem, é curioso que a gente, como experiências pastorais, tem muitas experiências pastorais. Eu sei que fui numa casa, vamos dizer assim, classe média, média baixa. O mais velho tinha feito medicina, já era médico. O segundo filho estava fazendo advogado, etc. É uma família humilde de trabalhadores. E o mais novo, quando chegou em casa, mecânico,
aquelas mãos cheias de engraxo de sujas, né? Mas também o jeito, logicamente, que o seu macacão de mecânico. E eu me senti mal, porque a mãe diz, bem, este aqui não quis estudar, quer trabalhar de mecânico, nós fizemos de tudo para que estudasse, mas ele disse que não quer estudar, ele se sente bem no trabalho de mecânico. Eu disse, uma senhora, a nossa sociedade precisa também de mecânico. Mas ele podia fazer o quê? Todas as profissões. Foi uma reflexão que nós fizemos. E na verdade, nós podemos, cada dia mais estamos sentindo isso, uma rejeição, né? Chegaram aí 2 ou 3, já faz tempo, né? 2 ou 3 anos da tua cidade, Elva do Pinhão. Diz, Padre João, nós somos do Pinhão, estamos aqui faz 1 ano trabalhando de balconistas, nós trabalhamos lá no interior, trabalhando de colunas, né? Mas aí também é pouca coisa que a gente ganha, os balconistas. Voltar lá não dá vontade de voltar lá, trabalho assim pesado, depois. O senhor não tem algum amigo para trabalhos lá na Itália? Nós queremos ir lá na Itália. Diz, tem. Ah, que bom. E que trabalho vai ter? A colheita de maçã, colheita de morango, vocês têm que ir trabalhar no interior. Você não quis colher aqui soja, não quis colher arroz, feijão, vai na Itália, vai colher fruta e não vai ganhar grande coisa, porque o custo também é muito alto. Quanta gente se iludindo, também indo nos Estados Unidos. É uma rejeição de certos trabalhos. É claro, eu acho que todo mundo deve lutar para melhorar as suas... Mas eu estou fazendo apenas uma consideração. Há muitos trabalhos que são necessários. Veja bem, na Europa, nos Estados Unidos, quem é que faz os trabalhos, estes trabalhos mais humildes, empregadas domésticas, babás de crianças? São todos estrangeiros. E são fenômenos... Meu Deus, o tempo já está se esgotando, mas é curioso. Eu li agora, faz pouco tempo, uma revista italiana que diz tem milhares de senhoras polonesas, estes países mais do oeste, e também ucranianos, vários, que foram para a Europa, para a Europa Ocidental, são europeus, mas o que é? Ganham um bom dinheiro, os filhos ficaram lá em casa, os pais às vezes trabalham fora, os filhos ficaram lá, recebem dos pais mensalmente o necessário para se alimentar, para viver, mas o problema é gravíssimo, porque sem os pais, recebem dos pais esse dinheiro, estão se drogando, não há muitos, aumentou muito a droga, será que vale a pena? E também considerando estes países que têm um nível um pouco mais do que outros países africanos, asiáticos, acabam tendo estes estrangeiros para fazer os trabalhos manuais. Mas até quando isso vai acontecer? Bem, eu apresentei, então, iremos aprofundar estes temas que são vivenciais. Vocês, pais, gravem estes 3 pontos. Estes são 3 doenças. Estas são as respostas. Educamos as pessoas a assumir
Assumir o último lugar, não no sentido assim de quase desvalorizar, não é isso. Assumir o último lugar está aqui, fazer os trabalhos mais humildes, por amor de Deus. Deixamos então a vocês fazer algumas considerações. Eu vou fazer uma pergunta de um que fez aqui. Quem é? Guilherme Gabardo. Guilherme Gabardo. Ele fez a seguinte pergunta. A bênção, Padre João. Pode vir um pouco mais perto assim, isso. Existem várias reportagens de pedreiros, faxineiros, mecânicos brasileiros que foram tentar a vida no estrangeiro. Sim. E têm seu trabalho muito melhor valorizado nestes outros países. Qual o papel da Igreja de nós católicos para reaprendermos a dar importância para a atividade de toda essa gente trabalhadora aqui no Brasil? Parabéns, Guilherme Gabardo. Gostei dessa tua consideração. É realmente devemos valorizar mais esse trabalho. Me parece que, ultimamente, tenho visto, talvez não todos, mas o trabalho já das domésticas está sendo valorizado um pouco mais, né? Sei que... Mas certamente, Guilherme, eu penso que você colocou, em primeiro lugar, o Brasil deve valorizar mais estes trabalhos. Existe uma ocasião para dizer que a CNBB, isso faz 40 anos atrás, denunciou a diferença de salários. Quem tinha um salário, que tinha 200 salários, um desembargador lá, ou não sei quem, lá em Brasília está ganhando 200 salários, outro tem um salário. Os nossos políticos, depois, se você vai analisar, além dos salários, né, depois tem um monte de coisas, tem para o terno, são coisas assim ridículas. Em outros países, quando conto isso, diz, mas o Brasil é um desperdício grande. Não há dúvida, devemos valorizar mais os brasileiros também, porque não saem deste Brasil e sofrer em outros países, onde é verdade, ganham mais, mas também tem consideráveis despesas. Só o aquecimento de uma casa alugada é caríssimo. Então eu acho que isso deve servir, esta aula de teologia, para valorizar mais todos os trabalhos, não só alguns trabalhos. E este exemplo que contei é o colono que quer melhorar, começa do balconista aqui, mas depois é tão difícil, então vai para o exterior. Mas não é que seja grande vantagem, né? Mais alguma outra consideração? Eu vou dizer que o que a Margarete também comentou. Ela citou o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Certo. Que ela deixou a escola dos ricos para viver com os últimos. Ela acrescenta, podemos encontrar sempre o último lugar em todas as profissões. Todas as profissões. Realmente, aí entraria, Margarete, aquilo que nós já conversamos, mas agora falando a todos os professores, nós precisamos de bons professores, por sinal, deveriam ser muito mais remunerados, desde primeiro ano primário, uma coisa que impressiona para quem vem de outro país. Há uma diferença enorme entre a professora do primário e a professora universitária. Em outros países não há muita diferença de salários, porque é um trabalho primário que ganha como, ao final, que não precisa fazer 3 turnos, lecionar de manhã, de tarde e de noite. Certamente, os professores, o último lugar, como importante, o que Dom Bosco deixou para os seus salesianos. E muitos eram professores. Ele diz, vocês
não tem nas nossas escolas a sala dos professores. No recreio, fiquem com os alunos, fiquem no meio deles. Que não vejam só vocês lá, numa cátedra, lecionando, mas que vejam que o professor vai lá no último lugar. O último lugar quer dizer ficar no meio do povo, cheirar ovelhas. Bem, Margarete continua fazendo perguntas, mas eu reforço tudo o que você disse. E realmente esta professora, Teresa de Calcutá, que estava toda engomada, né? Aqueles perfumes de repente ela pegou um trem, né? E na Índia, e aquele trem era um vagão onde eram animais e pessoas juntos naquele cheirinho francês, estes animais, o porquinho fazendo suas necessidades assim, todos, e ela sentiu, no início fica um pouco estranho, diz, não, mas isso é melhor do que no colégio, assim, é um perfume mais natural. Então eu acredito que é uma vocação isso, né? Como nós sentimos, nós padres, como deveríamos. Eu sinto saudade neste tempo que não posso visitar muito as famílias, como a gente aprende ficando no meio do povo. Mas, Júnior tem alguma coisa para acrescentar? Fazer uma consideração pessoal. Na faculdade, né, estudando a matéria de introdução à filosofia do direito, né, entra na questão ali do tema da justiça, né, o que é justiça. Aí o conteúdo lá eles abordam, o professor aborda sobre a teoria de Platão, né, o que Platão diz sobre a justiça. E eu acho que encaixaria muito aqui no curso, que ele fala assim, o que é justo, né, para Platão? É cada um fazer aquilo que lhe compete, né? O que é fazer aquilo que lhe compete? O que cada um sabe fazer de melhor. Então eu diria assim que, encaixando com o tema nessa reflexão, que independente do doutor, do faxineiro, né, das mais diversas profissões, mas que cada um faça com amor e carinho, né, fazendo da melhor maneira possível aquilo que lhe compete, que está a sua responsabilidade. Eu acho que não só será justo, como será louvável, né? Será uma bênção. Sim. Porque tudo que a gente faz com amor, não sei, Santa Teresinha e Santos dizem, né? Um ato de amor vale mais do que o universo, né? Eu gostaria de focalizar. Terça-feira passada, nós falamos o tema do trabalho, o tema da doutrina social da igreja. Eu acho que aqui está alcançando bem, né? Aqui, um pouquinho mais. Certo. Porque deveria localizar bem. Bem, nós falamos, vamos mais 2, 3 minutos. Meus queridos, terça-feira passada nós vimos o tema da doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja tem vários aspectos, mas talvez o mais importante se resume nisso. Numa sociedade industrial, e agora também a agricultura se torna indústria, o que ocorre? Existe o capital. Capital são os maquinários, gastos, tudo aquilo que é do patrão, assim. E os operários fazem o trabalho, ele tem os braços para trabalhar. O que produz isso? Realmente isso produz um lucro enorme. Uma parte deste lucro é a matéria-prima, é a manutenção dos maquinários, e outra parte para pagar os salários
dos operários. Não, pagamos um salário justo, as leis trabalhistas falam isso. O salário é 1.500, nós pagamos conforme as leis. Mas tem todo mês aquilo que se chama mais-valia, aquilo que pagou todo, aquilo que precisava, mas agora tem ainda aí 5 milhões. De quem é? É isso então que nós vimos. Para o capitalismo é do dono. Para outra visão, sobretudo a visão socialista, todo o lucro não é daqui, é eles que têm o trabalho humano tem um valor muito mais do que as máquinas. Às vezes a máquina pode fazer um trabalho mais perfeito do que o homem, mas o trabalho humano tem um valor enorme. Não é só para ter comida, não é só para ter, além da comida, um lazer, outros. Mas tudo que produz o trabalho, o capital, tudo que é além, que se chama mais-valia, paga todas as despesas, de quem é? Essa aí é a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja diz, esta mais-valia, deixamos um pouquinho aqui ao capitalista, ao patrão. Tá bom, se deu 10 bilhões, certo? De mais-valia, então, tá, vamos dar 2 milhões para ele, mas vamos deixar 8 milhões, porque o valor humano vale muito mais do que o valor das máquinas. Esta é a doutrina social da igreja. E é lógico que deve ser. Por quê? Como é possível que este capital produziu mais capital? Como é que este pessoal, esses operários estão sempre na mesma? A gente não consegue nem comprar uma casa, fazer alguma melhoria. Por quê? Porque toda a mais-valia, que deveria ser também deles, eles que suaram, vai tudo para o patrão. Ele então vê mais uma filial, outra filial. É o capital que gera mais capital. Esta realmente, diga. Uma pergunta do Cristiano Cubas. Ah, sim, diga. Boa noite, Padre Nossos Ternureiros. Padre, por que aqueles que menos têm ajudam ao próximo muito mais do que aqueles que têm mais? Cristiano, você merece uma salva de palmas. É verdade. Eu posso dizer isso. Cristiano, você me deu uma inspiração. Quando nós construímos aqui o santuário, o pessoal ajudava. Uma pedra era 5 reais naquele tempo. O pessoal ajudava com 5 reais. E nós tínhamos aqui uma pessoa que quero lembrar, Carlos Valtrin. Luiz Valtrin, o filho, está me acompanhando ou não? Falando de teu pai. Carlos Valtrin. Carlos Valtrin, ele pegava o seu carrinho, gastando gasolina, andando, catando este dinheiro, estas contribuição, este carnê que nós temos ainda hoje. E é curioso, Cristiano, que parece uma piada isso, mas aconteceu. Ele às vezes ia lá, 5 reais, sabe que a gasolina era bem mais barata. E diz, padre, é uma coisa incrível. A doméstica diz, está aqui, olha, às vezes era 5 reais, às vezes dava até 10 reais, porque uma pedra custava 5 reais. 5 reais, estas pedras. E a dona de casa diz, desculpe, olha, eu acho que o senhor pode voltar, mas o senhor pode voltar, eu vou ver, sabe, agora não está aqui meu marido, porque este Carlos Valtrinha diz, padre, não vamos generalizar.
não foram todos assim. Nós tivemos a colaboração de pessoas já remediadas que nos ajudaram. Mas eu acredito, meu caríssimo Cristiano, que você colocou o dedo num problema muito sério. Realmente, às vezes as pessoas mais pobres, mais simples, são às vezes mais generosas. Em proporção, tem pessoas que deveriam dar muito mais, ajudar obras de caridade. Mas às vezes eu apego. É isso porque Jesus disse, interessante, Jesus disse, ai de vós pobres, felizes vós ricos. Por quê? Porque realmente a riqueza é uma arapuca. E lembramos aqui o nosso querido Dom Helder Câmara. Se eu digo, façam esmola, este bispo é santo. Este bispo faz esmola. Mas se eu digo, paguem um justo salário, este é comunista. Ele mesmo que diz isso. Vamos concluir com um canto, vamos lá. Vamos cantar o Magnificat, vai. Vindo aqui. E muita gente gosta deste Magnificat. Mas 2 minutos. Vocês façam a voz. Bem, vamos agradecer a Deus que isso conclui bem o que Cristiano nos pediu. Deus derruba do trono os poderosos e exalta os humildes. Mas repito, eu aqui em Guarapuava tive a ajuda de muitos pobres, mas também tem obras aí, né? A gente não faz nenhum nome, mas nós temos aqui um altar, bancos da igreja, uma ajuda extraordinária. Mas quero também contar uma coisa. Estes bancos que nós temos aqui, nós ganhamos a madeira, né? A embuia. Era uma embuia já derrubada, que estavam lá secas, etc. Mas é curioso que o nosso marceneiro, não vou dizer o nome, o nosso marceneiro nos cobrou de mão de obra R$150 cada banco. Agora, lógico que seria muito mais. E eu vou dizer a vocês, eu achava, fiz um cálculo assim, eu achava que R$150 era muito pouco. E eu paguei depois 180. Coisa raríssima, né? É um marceneiro muito bom, que até nos ajudou aqui. Ele diz, não, mas pela igreja, mas eu vi, mas escuta, imagina o que você tem a ter os empregados também. Mas como é bonito ver estes exemplos. É raro que às vezes o padre fica pechinchando, faz mais barato. Eu vou dizer a vocês, em vez de 150, eu paguei 180. Aliás, é o povo que pagou, né? Vamos fazer este canto final. Obrigado a você, Gabriel ou Guilherme? Guilherme Gabardo, né? E também obrigado ao nosso Cristiano. E Margarete continua firme neste carisma da Divina e Trina Ternura. Você lá na cidade em Minas Gerais, Margarida continua nos acompanhando e divulgando o carisma. Vamos cantar. É um Magnificat em italiano, uma melodia muito bonita. Até Elisângela e Sabrina gostam desta melodia. É ou não é? É verdade. Nel odio del mio spirito si espande, l'anima mia magnifica il Signor, Lui solo è grande, Lui solo è grande.
Lui solo è santo. Egli protevi, superbis perde in triunfal vittoria. Egli suoi servi solleva il ciel sonor. A Dio sia gloria, a Dio sia gloria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus onipotente desça sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, uma boa noite a todos e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.